Olá, bom dia, quinto D, tudo bem com vocês? Bom, a professora comprou um cartão de memória novo e agora eu tô conseguindo gravar mais vídeos do que eu tava conseguindo antes, então nós vamos para a aula de quarta-feira, dia 20 e quinta-feira, dia 21. Olha que joia! Vamos lá então, porque vocês têm várias coisas interessantes para aprender. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e realizando as atividades, tá bom? Que essa semana tá recheada de afazeres para nós, mas é bom estar estudando, apesar de estar em casa. Nosso contato está sendo aqui, ó, só no virtual, mas eu vejo vocês por meio das fotos e vocês me veem por meio dos vídeos e assim a gente vai indo, tá? Enquanto isso não passa, mas vai passar bem rapidinho. Vamos lá. Bom, então na quarta-feira, a primeira atividade de vocês é a leitura da nossa biblioteca mágica de Bibi Booking, tá? Bom, e a gente tem texto de ciências, que é sobre a distribuição da água no mundo. Nós já vimos pelo centro de mídia o ciclo da água e eu também passei uma atividade para vocês falando sobre isso, tá? Um texto falando sobre isso. Vocês vão ter algumas questões, tá? Depois do texto para estarem realizando, tá? Essa atividade, esse texto, na verdade, ele está falando sobre o planeta Terra, que o planeta Terra, é o planeta Terra, o planeta azul. Por quê? Porque ele é um planeta rico em água, ele poderia se chamar planeta água, de tanta água que ele tem, porque a porcentagem de água do planeta é gigantesca comparada com a porcentagem de terra. Porém, a ironia é que essa água não é de água doce. A maioria dela, a grande porcentagem dela é de água salgada, dos mares, dos oceanos. Então, a água é imprópria para consumo. Mas, mesmo assim, a água para consumo humano, a água potável, a água doce que a gente fala, ela existe também em grande quantidade. Mas ela corre risco, não é de acabar, da condição da água não ser mais própria para, né, não ser potável, né, dela sofrer uma contaminação tão grande, uma escassez tão grande de água potável, a ponto desse recurso não se renovar, né, ele é um recurso não renovável, e acabar a água potável. Tá? Em alguns lugares do mundo já existe escassez de água, porque a distribuição de água no mundo ela ocorre em uma maior quantidade em alguns países, como o nosso Brasil, por exemplo. Nós somos privilegiados porque o Brasil ele é rico em água, rico em nascentes, em cachoeiras, em rios, tudo isso é água potável. Em compensação, outros lugares têm pouquíssima água. Por exemplo, na África existem muitos lagos, mas existem o que? Lagos de água salgada. Então é água imprópria para o consumo, tá? Não é o nosso caso. Nossos lagos aqui são de água doce. A nossa água salgada que existe aqui no Brasil é a água do mar. Então, como dizem, nós somos privilegiados. Existem crianças no mundo e pessoas no mundo que a porção de água potável para eles é menos de um copo d'água por dia, para vocês verem como é desesperadora essa situação, tá bom? Então, por isso que tem esse texto para a gente poder saber como anda, né, a situação da água no mundo e também para a gente poder se conscientizar e estar preservando mais esse recurso natural e que é essencial para nossa vida, que é a água, porque sem a água nenhum tipo de ser vivo sobrevive, ainda mais nós humanos, tá bom? Bom, depois tem as questões sobre isso que vocês vão estar escrevendo, tudo no caderno de ciências, tá? Bom, gente, na quarta-feira, a segunda aula de educação física. Então, vocês vão realizar nessa sequência as atividades do roteiro da professora Vera, tá bom? Como eu expliquei para vocês, terça-feira aula de artes, quarta-feira vocês têm uma aula de educação física. Então, vocês vão estar fazendo durante 50 minutos aí essa atividade de educação física, do roteiro que a professora mandou e que eu anexei lá. Depois terminada a atividade de educação física, nós vamos seguir para o Aprender Sempre, a atividade 7, e nós vamos continuar falando sobre repetições nos textos, tá? Sinônimos e repetições.
eliminando as repetições, tá? Mais um exercício para vocês se familiarizarem e poderem escrever bons textos, tá? Nessa atividade, você vai praticar um elemento de coesão presente nos bons textos, eliminar as repetições, substituí-las por palavras de sentido equivalente. O que isso quer dizer? Que façam referência a aquela mesma palavra, porém sem ser a mesma palavra ou que tenha o mesmo significado, tá? Vamos praticar. Reescreva os textos a seguir, substituindo as palavras grifadas por outras equivalentes, para assim evitar repetições desnecessárias. Verifique quais palavras você pode usar dentre aquelas que estão no banco de palavras abaixo. Você pode ainda decidir se quer deixar de usar palavras, caso entenda que o leitor poderá facilmente entender a que se refere a informação. Bom, aqui a gente tem um banco de palavras que você pode utilizar para substituir as palavras que estão se repetindo nesse texto aqui embaixo, tá? São elas, ó. Ela, elas, ele, eles, esses animais, os animais, aqueles animais, os mamíferos marinhos, essa espécie de peixe. Então, nós temos aqui, ó, um texto de Você Sabia. Tá falando aqui sobre a baleia cachalote. Bem, uma dica que eu dou para vocês. No que diz respeito à baleia cachalote, você não pode utilizar para substituir a palavra baleia essa espécie de peixe. Por quê? Porque a baleia, na verdade, ela é um ser aquático, porém um mamífero marinho. Então, ela não é um peixe, tá? Porque o peixe não é mamífero. Então, eu já dou essa dica para vocês. Porque a palavra baleia, ela está aqui de uma forma muito repetitiva. Ela está muito repetitiva aqui nesse texto, tá ok? E você vai reescrever esse texto, substituindo as palavras, né, que estão se repetindo aqui, por essas que estão aqui, né? E levando em consideração que você não pode substituir por essa espécie de peixe, porque baleia não é um peixe, baleia é um mamífero marinho. E vai reescrever nas linhas em sequência, tá bom? Essa é a atividade de língua portuguesa do Aprender Sempre, muito facinha, bem legal de estar fazendo. Bem, já na atividade 7 de matemática do Aprender Sempre, como eu disse, era uma sequência de cálculo mental. Teve a sequência 1, a sequência 2 e agora a sequência 3, tá? Subtrações e divisões. A obtenção de resultados de operações por meio de cálculo mental amplia o conhecimento sobre o sistema de numeração decimal e coloca em prática as propriedades das operações. A subtração 200 menos 15 pode ser realizada mentalmente. Para tanto, basta tirar uma unidade do número 200 e uma unidade do número 15. Então, ficaria assim: 199 menos 14, tá? Que ficaria 186. Portanto, 200 menos 15 é igual a 186. Tá vendo? Uma forma diferente de se calcular. A divisão 212 dividido por 2 também pode ser realizada mentalmente. 212 é igual a 200 mais 2. Então, podemos determinar a metade de 200, que é 100, e a metade de 12, que é 6. Então, a metade 212 dividido por 2 é igual a 106, tá? Então, vamos lá praticar. Encontre os resultados das subtrações abaixo. Bem, aqui nós temos 300 menos 38. Então, como que você vai fazer? Você vai tirar uma unidade de 300 e uma unidade de 38. Então, vai ficar 199 menos 37. E vai resultar no seu resultado. É uma forma de estar fazendo cálculo mental, tá bom? Depois, B, 700 menos 291. Vai ficar 699 menos 290. Tá ok? E você vai chegar no resultado. Então, e assim por diante. Aqui a gente tem, ó, igual 1.500 menos 499. É a mesma coisa.
colocar aqui. 1.499 menos 499. Vai dar quanto? E aqui no D, 2.000 menos 562, que vai ficar 1.999 menos 560, que é igual a... E depois a gente tem aqui o quadro 1, que é 98 dividido por 2, 980 dividido por 2, 9.800 dividido por 2 e 98.000 dividido por 2, tá bom? São metades. Lembrem-se, 98, você pode fazer o seguinte: separar, lembra? Separar a dezena da unidade. 90. Quanto que é a metade de 90? 45. Metade de 8. Quanto é a metade de 8? 4. Então, eu vou juntar. 45 mais 4 é igual a 49. Tá bom? E assim você vai fazendo com as outras. E assim você vai fazendo com todas as outras divisões. Tá ok? O quadro 2, é a mesma coisa. Nós também temos aqui, ó, 98.000 dividido por 2, 9.800 dividido por 2, 98.000 dividido por... Aliás, desculpe, 9.800 dividido por 20, 98.000 dividido por 200 e 98.000 dividido por 2.000. É a mesma coisa, gente. Você divide por 2 e depois só acrescenta os zeros, tá? A quantidade de zeros que tem aqui. Tá ok? Se tiver dificuldade nesses daqui, pode fazer com a calculadora, tá bom? Para você não... para tirar a sua dúvida. Ou faça melhor, faça o seu cálculo e daí depois utilize a calculadora para conferir se tá certo, tá bom? Bom, vamos lá. Essas são as atividades da quarta-feira, ok? Depois, nós temos aqui, na quinta-feira, nós temos a carta de leitor, né? Nós vamos fazer uma carta de leitor, atividade 1B, revisando coletivamente uma carta de leitor. Leia a carta que você escreveu para a atividade 4A e responda o quadro da atividade 4B. Gente, então é o seguinte... vocês fizeram a carta de leitor de acordo com a notícia que eu pedi para vocês, que eu mandei para vocês, que era sobre a cidade de São Paulo estar retirando de circulação os canudos plásticos e está implantando o sistema de canudos de papel, tá? Então, vocês fizeram a carta de leitor, só que vocês sabem, a carta de leitor, ela tem toda uma estrutura. Ela não precisa ser uma carta longa, mas ela precisa seguir alguns critérios, ou seja, ela precisa seguir algumas regras para ela se enquadrar, né, em uma carta de leitor. Então, na atividade 4B, vai ter um quadro lá, onde vocês vão estar olhando e analisando a sua carta e respondendo lá, né, marcando sim ou não durante os critérios. Por exemplo, o leitor conseguiu expressar a sua opinião de forma que o leitor conseguiu expressar a sua opinião de maneira clara e de forma que quem ler a carta vai entender, vai conseguir compreender a mensagem. Aí você pode marcar lá sim ou não, tá? É isso que eu estou querendo explicar para vocês, tá? Vocês vão lá olhar a sua carta e vão responder sim ou não, de acordo com aqueles critérios, aquelas regras que devem conter dentro de uma carta de eleitor. Essa é a atividade, tá? Bom, depois nós temos aqui o EMAI, atividade 5.1 e nós temos a atividade... não, a atividade só 5.1 da página 37, porque hoje a gente tem uma aula de educação física e uma aula de... Na verdade, a gente tem uma aula de sala de leitura e uma aula de educação física. Então, vamos lá.
Só um pouquinho para a professora chegar aqui no EMAI, porque é um vai e vem. Bom, vamos lá então. A nossa última atividade foi sobre a distribuição dos carrinhos, tá? Bom, então agora a nossa atividade é de sequência 5, a gente vai entrar na sequência 5 e a nossa atividade é 5.1. Na malha quadriculada abaixo, certo número de quadradinhos foi contornado por uma linha vermelha. Como você pode determinar o total de quadradinhos em cada caso sem contar de um em um? Bom, gente, é a mesma atividade sobre os carrinhos. Como assim? Nós, para a gente relacionar a quantidade de quadrados que tem dentro dessas malhas quadriculadas aqui, na A, B, C, D e E, a gente não precisa contar de um em um, tá? A gente usa a multiplicação. Mas como assim eu vou utilizar a multiplicação? Só de olhar nas figuras eu sei. Na figura A, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 quadrados e uma fileira. E na coluna eu tenho 1, 2, 3. Então, o que eu faço? Eu multiplico a quantidade de colunas, a quantidade de quadradinhos pela de colunas, ok? Então, eu sei que aqui eu tenho 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Vamos ver, ó, só para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tá vendo? Então, é só você multiplicar a quantidade de quadradinhos da linha pela quantidade de quadradinhos de coluna. Você multiplica linha por coluna, tá? É a mesma coisa você vai fazer na atividade, você vai fazer na malha B, na C, na D e na E. Que você não vai precisar contar todos os quadradinhos de uma vez. Eu só contei aqui para conferir para vocês que estava certa a minha multiplicação. 3 vezes 9 é igual a 27. 2. Bom, eu vou pedir para vocês, escrevam aqui, ó. Escrevam aqui um dos quadradinhos aqui, de cada figura, a quantidade de quadradinhos que tem da multiplicação que você fez, tá? De cada figura, da A, B, C, D e E. 2. Relacione cada uma dessas figuras com as escritas apresentadas abaixo. Então, aqui é para você ligar qual dessas figuras está de acordo com a multiplicação apresentada aqui embaixo. Bem, a 3 vezes 9 igual a 27. Tem aqui? Tem. Então, eu vou lá e ligo a figura, e ligo a letra A, porque era a figura A. 3 vezes 9 igual a 27 e ligo aqui. E depois você vai fazer a mesma coisa com a B, com a C, com a D e com a E, tá? Cada figura vai corresponder a uma multiplicação. Tá bom? É isso. Bem divertido também. Bom, olha só. Essas são as nossas atividades. Depois, vocês têm aí uma atividade do roteiro da sala de leitura da professora Terezinha. Essa atividade é sobre um livro que você leu. Você pode falar do livro da Biblioteca Mágica de Bibi Booking? Pode. Se você terminou de ler, claro. Se não, deixa para falar de outro livro que você leu e tenha gostado. Até porque no seu kit, junto com o Aprender Sempre, você recebeu vários livros legais. Teve crianças que falaram que receberam livros do Harry Potter. Ou também tem outros tipos de livro. Mas eu sei que vocês receberam livros legais e também vocês têm livros legais aí. Então, vocês podem estar falando sobre o livro que você leu, tá? E respondendo o roteiro de perguntas da atividade da professora Terezinha, tá bom? É uma ficha literária essa atividade. Depois, tem mais uma aula de educação física, tá? Porque são 2 aulas na semana, uma na quarta e uma na quinta, na última aula. Então, vocês vão realizar a atividade do roteiro da professora Vera novamente, tá bom? Mais uma atividade do roteiro da professora Vera. E é isso. Bom, deixa eu ver aqui. Será que dá pra gente gravar a atividade de sexta-feira? Pior que dá, gente. Olha que legal. Vamos lá, então. Sexta-feira. Hoje, ó, adiantadinho, tá? Essa semana, ó, com todo o gás. Vamos lá, então a gente tem a nossa leitura, que é a Biblioteca Mágica de Bibi Booking.
E nós temos a atividade de geografia. Vocês têm um texto que está falando sobre a formação agrícola do Brasil. E tem questões para vocês escreverem no caderno. Como assim, formação agrícola do Brasil? Vocês estão vendo lá pelo centro de mídias, o professor Rodrigo tem explicado, né, que a região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, produzem muitos grãos, muitos alimentos, tá? Por meio da agricultura, né? Só que, como que começou a agricultura no Brasil, tá? Será que os portugueses já sabiam como cultivar? Será que eles sabiam o que cultivar? Vamos pensar, gente. O clima europeu é totalmente diferente do nosso. Lá o inverno é rigoroso, o verão ele é bem ameno, o verão lá é tipo o nosso outono. Então, assim, é tudo muito diferente. E as plantas, né, os alimentos, eles se desenvolvem em determinados locais, ou seja, não dá para, por exemplo, para plantar maçã no Nordeste, porque a maçã gosta de lugares frios. Então, o cultivo de maçã só se dá no sul, tá? Então, assim, o que eles começaram a plantar primeiro? Como que o Brasil, como que eles aprenderam? E o que aconteceu desde lá de 1500, com o descobrimento, até agora, para o Brasil cultivar o que cultiva, exportar o que exporta. O Brasil, para quem não sabe, ele bate recordes na safra de soja no mundo. Ele é o maior produtor de soja mundial, tá? Então, mas como que chegou até aí? Tá bom? Então tá falando sobre tudo isso, sobre a história da agricultura, como se desenvolveu a agricultura até agora. É bem interessante. O texto é extenso? É extenso, sim. Tem algumas questões bem legais para vocês estarem respondendo, tá? E tá lá, e tudo isso no caderno de geografia, tá? É legal porque vai contextualizar bem com o que o professor Rodrigo tá falando. Ele tá falando mais sobre a atualidade, só que a Proneiva resolveu colocar desde o início lá, para vocês saberem até agora como é que é o cultivo, tá? Das hortaliças, das frutas, dos grãos aqui no Brasil, tudo o que aconteceu até chegar no nível que tá hoje, tá bom? Bom, vamos lá então. Em português, nós temos um ler escrever, né, que é a nossa carta de leitor, atividade 5A, escrevendo individualmente uma carta de leitor. Bom, depois da escrita de vocês, da revisão e da revisão que vocês fizeram, agora vocês, em posse do jornal que a professora mandou, né, do jornal lá, Edição do Brasil, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma notícia que vocês mais gostaram lá e vocês vão escrever uma carta de leitor por vocês mesmos. Porque a primeira carta de leitor que eu solicitei para vocês, eu é que mandei a notícia. Agora, essa você vai escrever uma carta de leitor de acordo com a notícia que você achou mais interessante nesse jornal e vai escrever de acordo com o que você entende, do que você entendeu, e seguindo agora os critérios. Você vai poder olhar lá e lembrar. A carta de leitor ela tem que ter o local e a data, tem que ter uma saudação, tem que ter a sua apresentação, tem que ter a sua opinião, você tem que falar sobre sobre o assunto, sobre o que você achou, né? A sua opinião, o porquê. Depois você vai se despedir, né? Se despedir e assinar essa carta, tá bom? Então, agora é com você. Você vai escrever uma carta de leitor de acordo com o seu gosto, de acordo com a leitura da notícia que você mais gostou desse jornal, tá ok? Lembrando sempre de seguir os critérios necessários para ser uma boa carta de leitor. Pelo menos 10 linhas, hein? 10 linhas. Para não ficar uma carta muito curta, porque dar sua opinião e argumentar por que você acha aquilo sobre a notícia não dá para fazer em menos de 10 linhas, senão gera pouco entendimento, tá certo? Bem, depois nós temos matemática, atividade 5.2 do EMAI, e na atividade 5.2 nós vamos
falar sobre malha quadriculada ainda, tá? Atividade 5.2. 1. Para saber quantos quadradinhos havia numa malha, Gabriel a separou em duas partes, que na ilustração aparecem nas cores azul claro e azul escuro. Observe. Ele fez os seguintes cálculos. Parte azul claro, 10 vezes 3, igual a 30. Por quê? Cada fileira tinha 3 quadradinhos, e cada coluna tinha 10. Então, ele fez 10 vezes 3, multiplicou o número de colunas pelo número de fileiras e deu 30. Isso a parte clara. Agora, já na parte escura, é 4 vezes 3. 3 no número de fileiras, 3 quadradinhos pintados de azul escuro no número de fileiras e 4 no número de colunas. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. E depois ele somou o resultado das duas partes, da azul claro e azul escuro, e ele conseguiu um total de 30 mais 12 igual a 42, tá? Gabriel observou que poderia fazer o cálculo 14 vezes 3, que ele não precisaria, no caso, separar as colunas ele não precisaria separar a malha quadriculada em duas partes. Ele poderia ter feito o número de fileiras, que era 3, pelo número de quantidade de quadradinho nas colunas, que eram 14. Então, ficaria 14 vezes 3 ou 3 vezes 14, tá? Que daria 42. Então, e ele justificou, 10 vezes 3 igual a 10 mais 4 vezes 3 é igual 10 vezes 3 mais 4 vezes 3 é igual 30 mais 12 igual a 42. Gente, ele fez uma decomposição. Ele decompôs aqui as dezenas das unidades e depois multiplicou. Olha só. Veja outras formas de registro. Aqui tem uma decomposição, 10 mais 4 vezes 3. Então, ficaria assim, 3 vezes 4 é igual a 12. Mais, depois, 3 vezes 10 é igual a 30. E 30 mais 12 é igual a 42, tá? Depois, e aqui a multiplicação habitual que a gente faz sempre, 3 vezes 14, que daria 42 e vai 1. Bom, você concorda com essas duas formas de registro? Aí você vai colocar aqui sim ou não e o porquê, tá bom? É uma atividade bem simples, essa daqui. Bem, e depois a gente tem a atividade da página 5. Depois a gente tem a atividade 5.3, tá? Não é da página 5.3, não, desculpe. Depois a gente tem a atividade 5.3. Calcule os resultados de cada operação. Então, aqui você tem vários cálculos do campo multiplicativo, tem várias multiplicações e elas já estão armadas. É só você multiplicar da forma tradicional. 7 vezes 15, 5 vezes 13, 3 vezes 44. Aqui é bem simplesinho, multiplicação por dois algarismos que vocês já estão carecas de saber, tá? Depois, confira os resultados. Você vai pegar sua tabuada, você vai fazer 100 tabuadas, depois você pega sua tabuada e dá uma conferida aqui para você se você acertou, tá? B, quantos resultados você acertou? Tá bom? Então, não vale apagar. Você vai no certo, se você deixar, e nos errados você vai marcar um xizinho do lado para saber quantos que você errou, tá? Quantos resultados você acertou, aí você vai contar e vai marcar aqui. E C, você cometeu erros? Errou alguma coisa? Quais? E daí você vai colocar aqui qual foi a sentença aqui, qual foi a conta que você errou, tá bom? Essa daqui é a atividade da página 39 e a outra atividade da página 38, tá bom? Bom, essas são todas as atividades da semana. Deu para a professora gravar em 2 vídeos, graças a Deus, tá bom? Semana que vem tem mais. E a professora vai continuar passando agora textos de história, geografia e ciências para vocês estarem fazendo. E lembrando sempre vocês de estarem fazendo as atividades de arte e de educação física, assim como da sala de leitura. Lembrando que sala de leitura
é uma vez a cada 15 dias. Então, se essa semana teve, a próxima semana não vai ter, e vai ter na última semana, então, do mês, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado bem, tenham aprendido bem. Qualquer dúvida, estou lá no nosso grupo do WhatsApp, tirando as dúvidas de vocês, tá? Façam, me mandem fotos para eu ver que vocês estão fazendo a atividade, tá bom? Tentem tirar foto bem legível da atividade, tá? Aí na claridade para a professora poder ver, para a professora também tá mandando para a coordenadora, e porque eu também estou guardando numa pasta aqui no meu computador, tá bom? Para ter o registro de vocês, porque isso vai estar avaliando vocês, tá bom? Bom, tô com muita saudade. Beijo, fica com Deus e ó, até breve. Tchau, tchau.